dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu aluno. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Eu sou o professor Rafael Juca e a gente está junto aí agora para a gente poder conversar um pouquinho sobre mais essa questão aqui de calorimetria, tá? Então, olha só, vamos entender um pouquinho aqui essa questão, a SpaceXamã, beleza? Academia Militar das Agulhas Negras, vamos que vamos. Então, vamos lá. Ao nível do mar, em um recipiente de capacidade térmica desprezível, misturamos. Misturamos. Então isso indica, tudo indica que essa questão vai envolver equilíbrio térmico. Demorou? Maravilha, vamos lá. Misturamos 20 gramas de água líquida a 100 graus Celsius com 80 gramas de água a 10 graus Celsius. Beleza? Então estou realmente fazendo ali a mistura. Então se eu estou misturando, esses caras aí vão trocar calor. Lembrando que trocar ali a energia térmica, né? Significa que eu estou jogando o cara que tem mais temperatura, mais energia térmica, ou seja, mais temperatura, joga energia para o cara que tem menos temperatura, até que os dois atinjam ali a mesma temperatura, a temperatura de equilíbrio. Beleza? A mistura de calor, a mistura troca calor com o meio externo e atinge o equilíbrio térmico a uma temperatura de 20 graus Celsius. Até atingir o equilíbrio térmico, a quantidade de calor que é trocada entre toda a massa de água, toda massa de água do recipiente e o meio externo é, considere o calor específico da água líquida igual a 1 caloria por grau Celsius. Então vamos lá. O que ele fez primeiro? Primeiro ele misturou 20 gramas de água líquida com 80 gramas de água. Então, você concorda comigo que quando eu misturar, então vamos lá, eu vou misturar essa porção aqui, beleza? Essa porção de água, 80 gramas a 10 graus Celsius, eu vou misturar com essa porção de água aqui, beleza? São água, não é isso? 20 gramas ali a 100 graus Celsius. Quando eu misturar isso, você concorda comigo que eu vou ter água, 100 gramas de água a uma determinada temperatura, que eu vou chamar de temperatura de equilíbrio 1. Então, beleza. Isso daqui já é uma questão, galera, já é uma questão de equilíbrio térmico, tá? Então ele já está perguntando ali para você se tu sabe essa questão de equilíbrio térmico. Por quê? Porque depois que essa rapaziada aqui, depois que essa galera atingir esta temperatura de equilíbrio, o que vai acontecer? Essa massa de água aqui vai trocar calor com o meio externo. Beleza? Então aqui está o meio externo, que vai atingir o equilíbrio térmico ali a uma temperatura de equilíbrio térmico, que eu vou chamar de 2, de 20 graus Celsius. Então, o que eu preciso saber aqui? Eu preciso saber o seguinte. Bom, eu vou precisar saber essa temperatura de equilíbrio aqui. E aí, se essa temperatura de equilíbrio for maior que 20 graus Celsius, né, significa que essa massa aqui vai ter liberado energia para o ambiente. E se liberou energia, ou vai ser D ou vai ser E. Agora, se essa temperatura θE1 for menor do que 20 graus Celsius, significa que vai receber calor. Então, ela vai receber calor no meio externo e atingir a temperatura aqui com esse valor. Isso significa que a gente vai ter ou B, ou A, ou B, ou C ali como gabarito. Tá legal? Então, para ficar claro para a gente aqui, vamos lá. O que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro, nós iremos determinar a temperatura de equilíbrio 1. Como é que eu faço isso? Utilizando a equação do equilíbrio térmico. Ou seja, calor fornecido mais calor recebido, tudo isso tem que ser igual a 0. Bom, como a água não vai trocar de estado físico, né, porque a temperatura de equilíbrio θE1 vai acontecer entre 10 e 100, ou seja, não vai mudar de estado físico,
a gente vai ter somente calor sensível. Então a gente vai ter aqui, ó, a massa da primeira, ou seja, 80, vezes, deixa eu botar a formulinha aqui para você não se enrolar. Então, ó, massa 1, calor específico 1, variação da temperatura 1, mais massa 2, calor específico 2, variação da temperatura 2. Tudo isso igual a zero. Então fica 80 vezes 1, que é o calor específico, vezes a variação de temperatura. Bom, a temperatura final é a temperatura de equilíbrio 1, menos a temperatura inicial dessa amostra, que é 10, mais a massa da segunda amostra. Bom, a massa da segunda amostra é 20, vezes 1, que é o calor específico, vezes a temperatura de equilíbrio 1, que é a temperatura final, menos 100 graus Celsius. Tudo isso tem que ser igual a zero. Aqui eu vou dividir esse cara por 20, esse cara por 20 e esse cara por 20. E aí o que eu vou ter? Eu vou ter 4 vezes temperatura de equilíbrio 1 menos 10, mais, aqui deu 1, então vai ficar temperatura de equilíbrio 1 menos 100. Tudo isso igual a zero. Beleza? Bom, e aí, eu vou puxar aqui o meu quadro um pouquinho para baixo. O que a gente vai ter então? Fazendo aqui a distributiva, ó, esse cara pega esse e pega aquele. Então, ó, 4θe, 4, temperatura de equilíbrio 1, menos 40, mais θe, 1, menos 100, tudo isso igual a zero. Então, quem tem θe 1 para um lado, quem não tem para o outro. Então, esses dois caras vão ficar do mesmo lado, eles se somam, então vai ficar 5θe 1 é igual. Bom, esse menos 100 vai para lá. Esse menos 140 também. Vai passar positivo. Então vai ficar mais 100, mais 40, que vai dar 140. Então θe 1 vai ser igual a 140 positivo, dividido por 5, e isso daqui vai dar 28 graus Celsius. Então beleza, eu já sei quem é esse cara aqui. 28 graus Celsius. A segunda parte aqui da resolução dessa questão, agora é saber quanto de calor essa amostra aqui recebeu do ambiente, ou forneceu do ambiente. E de novo, a gente não vai ter ali mudança de estado físico, porque essa temperatura é 28, e essa temperatura aqui, eu não deixei anotado, mas a gente sabe que ela vale 20 graus Celsius. Beleza? Então, o que a gente tem é a quantidade de calor, calor sensível é mc ΔT. Vamos lá. A quantidade de calor vai ser a massa que está fornecendo, está recebendo calor. 100 gramas. Eu misturei os dois, lembra? Se eu misturei os dois, 100 gramas. Vezes 1, vezes a variação da temperatura. Bom, temperatura final, temperatura de equilíbrio com o ambiente. Então a gente vai ter 20 menos 28. Então essa quantidade de calor vai ser 100 vezes menos 8, o que dá aqui uma quantidade de calor de menos 800 calorias. E o gabarito é a letra D de Dédalo. Beleza? Então, questãozinha aí, Espesex Amã. Demorou? Um abraço.